Olá, eu sou a Kátia Parente e esse é o programa Cabernet Literário da TV Humana. A proposta do Cabernet Literário é fazer a harmonização entre livros e vinhos. Então, qual vinho você tomaria com um determinado tipo de livro? Essa que é a ideia. Mas hoje a gente vai falar sobre um filme e um vinho. Um filme que pode trazer reflexões diversas, que vai provocar essas reflexões, e um vinho que é de uma vinícola e de uma uva não tão conhecidos. O filme que eu estou me referindo é O Livro de Eli. Esse filme ele é de 2010 e ele tem como personagem principal o Eli, que é representado pelo Denzel Washington, que é um ator fantástico, eu adoro os filmes dele. Esse filme ele se passa num cenário pós-apocalíptico. Então, teve uma guerra, né, provavelmente a explosão de uma bomba nuclear, eles não deixam isso muito claro no filme, mas dá a entender que é algo do tipo, porque devastou completamente a humanidade e todo o cenário. Então, mostra cidades destruídas, uma vegetação, aliás, não tem vegetação, né, é um cenário totalmente desértico, o sol pegando pesado, as pessoas estão sempre de óculos escuros para não atingir muito a vista e tal. E tem aí algumas poucas cidades, algumas poucas pessoas que vivem de uma forma muito precária. Eles não têm acesso à água, enfim, qualquer tipo de roupa, tudo é muito difícil. É um cenário realmente catastrófico, eu diria, né? E o Eli, ele tá caminhando faz 30 anos, porque tem 30 anos que aconteceu essa guerra, né, esse apocalipse, e faz 30 anos que ele caminha carregando na mochila um livro que ele considera ser um livro de extrema importância, que é um livro que vai trazer a fé. E ele fala várias vezes no filme que é a fé quem vai decidir o destino dele, que com a fé ele pode chegar onde ele precisar chegar. E esse livro nada mais é do que a Bíblia. Ele carrega a última Bíblia, teoricamente, né, do que dá a entender, é a última Bíblia, a única que sobrou de toda a devastação da civilização. E tem um cara de uma das cidades que ele para lá, ele passa numa cidadezinha pequena lá para abastecer, para comprar algum suprimento e tal, e o cara que comanda essa cidade, que é o vilão da história, também está procurando um livro muito importante, que é a Bíblia. E ele tem uns capangas lá, uns caras que ele manda sair para vasculhar alguns lugares e todos os livros que os caras encontrarem tem que trazer para ele, né? E aí os caras não entendem muito bem que livro é esse que você tá procurando. Ele fala, quando chegar aqui vocês vão ver e tal. E ele não fala nada, mas ele só diz que é um livro muito importante e que com o conhecimento, com o texto, né, o uso desse livro, ele pode controlar a humanidade. Ou seja, o cara quer usar a Bíblia, ele fala isso, né, que dá para ter o controle das emoções dos humanos, das pessoas, e com esse controle das emoções ele tem o controle da humanidade. Ou seja, ele quer usar a Bíblia para controlar, para ter poder, porque aquele conhecimento é poder. Enquanto o Eli, que está lá carregando na sua mochila a Bíblia, ele acredita que aquele conhecimento, ele confia cegamente naquela leitura, naqueles textos, e ele diz que a fé é que vai conduzir ao destino dele. Ou seja, cada um quer usar a Bíblia de uma forma, cada um de acordo com a sua índole, né? Porque o Eli quer usar para o bem, e enquanto o vilão quer usar para controlar a humanidade. E aí esse vilão descobre que o Eli tem uma Bíblia e pede para os caras pegarem ele, enfim, tem toda uma luta lá, tem algumas cenas de violência, sem dúvida, porque é um filme de ação, mas é um filme muito bem feito. E o cenário todo muito árido, aquela coisa seca, sem nada de água, não tem chuva. É uma coisa bem... Se a gente tiver que imaginar que o futuro vai ser daquele jeito, não é nada agradável, né? Pois bem, e eu escolhi aqui um vinho para harmonizar com esse filme, que é de uma uva bem interessante. Eu escolhi a uva Cabernet Franc da vinícola Salvatore. E por que eu escolhi essa uva? Porque embora seja uma uva tinta, ela é uma uva que tem um certo frescor. Ela traz alguns aromas e sabores de frutas vermelhas, como por exemplo a mora, a framboesa, essas coisas de frutas mais assim, vermelhas, mais maduras. E traz um pouco de especiarias e um tanto de vegetais, né? Uma coisa de vegetal fresco. Por isso que ela tem esse frescor.
Ela é uma uva tinta com taninos suaves e a acidez dela é suave também. É uma uva agradável de se tomar e que não é muito conhecida, né? Cabernet Franc é uma uva que não é tão famosa assim, né? Para quem é iniciante no mundo dos vinhos. E por que eu escolhi essa uva para harmonizar com esse filme? Para ver, assim, a falta do conhecimento da uva às vezes causa algum preconceito, do tipo, não vou tomar isso daí porque eu não conheço. E no filme, o que mais representa ali é a necessidade do conhecimento através dos livros, a importância da leitura. Porque a maioria das pessoas que vivem naquele cenário pós-apocalíptico não sabe ler. Os poucos que sabem ler são algumas pessoas mais velhas e justamente as que têm influência sobre as outras, que é o caso do Eli, que está carregando a Bíblia, e o caso do vilão, que é quem controla toda a cidade, porque ele sabe ler. Então todos os livros que chegam para ele, as pessoas não sabem, nem mesmo os capangas deles sabem ler. Então ele lê, ele tem o conhecimento, e isso daí causa um certo, né, as pessoas, quando você vê alguém muito intelectualizado, a gente fica assim um pouco receoso até de conversar com a pessoa, né, que acha que essa pessoa vai saber muito mais do que a gente. E ali representa muito isso, o cara que detém o conhecimento, que detém o poder da leitura, ele domina os outros, e ele quer dominar mais ainda através do conhecimento da Bíblia. Então o que eu quero dizer com isso, né, se você se abre para o conhecimento, para novos paladares, como é o caso da uva Cabernet Franc, para novas ideias de livros e filmes, você amplia o seu conhecimento. E aí o mundo se abre para você, né? A gente, quando aprende uma coisa nova, parece que clareia tudo. Aí depende depois do que você vai fazer com esse conhecimento. Então, no caso do Eli, ele quer usar para o bem. E no caso do vilão, ele quer usar para o mal, para o controle das pessoas, porque é o poder que ele precisa, aquela necessidade de poder, de mandar em todo mundo, achando que assim ele está fazendo o bem para as pessoas. Então, esse conhecimento é muito importante. A gente se permitir conhecer coisas novas e ler e ampliar a nossa mente, tudo isso é muito importante. Mais importante ainda é o que a gente vai fazer com esse conhecimento. Se a gente vai ignorar, vai deixar guardado só para nós, ou se a gente vai repassar isso de alguma forma para as pessoas e o como a gente vai repassar, né? Então essa que é a importância dessa harmonização. Experimentem um vinho da uva Cabernet Franc, que vocês talvez não conheçam, ou de outras uvas de outras vinícolas, principalmente das vinícolas nacionais, porque embora ainda haja muito preconceito, tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil. Já comentei aqui em outros vídeos e vou tornar a repetir. Esse vinho ele não é tão caro, ele é um vinho que custa em torno de R$70. Claro que não se compara aos vinhos de R$30, R$40 que a gente compra no supermercado de outras vinícolas. Mas vocês vão ter a oportunidade de experimentar um vinho que é diferente, que é feito aqui no Brasil de forma natural, rústica. Ele não é um vinho orgânico, mas ele é um vinho produzido com a safra, ele não é um vinho corrigido quimicamente, como muito desses que a gente costuma comprar no supermercado. Então, ampliem o seu paladar, ampliem o seu conhecimento. E uma curiosidade que eu gostaria de trazer aqui sobre essa uva, a Cabernet Franc, é que ela é uma das uvas que fazem parte do corte bordalês. O que quer dizer isso? O que é esse raio desse corte bordalês? Pois bem, quando as pessoas se referem ao corte bordalês, elas estão se referindo a um corte, a um tipo de vinho que é feito com porcentagens de uvas diferentes, produzidas lá em Bordeaux, na França. Bordeaux é uma região muito famosa dos vinhos franceses, que tem vinhos de excelente qualidade, desde o mais barato até o mais caro, todos são muito bons, produzidos lá. E a Cabernet Franc faz parte desse corte bordalês, que é composto pelas uvas, a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, a Merlot e a Petit Verdot. Nem sempre todas as 4 juntas, mas sempre vai ter pelo menos 3 ou as 4 uvas dessas que eu comentei aqui, que são porcentagens, não necessariamente porcentagens iguais, mas às vezes um pouco mais da Cabernet Sauvignon, um pouco mais da Merlot ou da Petit Verdot, que é uma outra uva muito interessante, que depois eu posso fazer um outro vídeo sobre ela, ou a da Cabernet Franc, que é essa uva que eu comentei com vocês. Então essas 4 uvas que são as responsáveis pelo corte bordalês. Então quando você tomar um vinho que alguém comentar, esse é um corte bordalês, você já vai saber que é feito com essas 4 uvas aqui que eu comentei.
A Cabernet Franc inicialmente foi plantada lá na França, nessa região de Bordeaux, e hoje ela é plantada em diversos outros países, inclusive aqui no Brasil. Alguns lugares acabaram, como ela não é uma uva muito fácil de plantar e também não tem uma demanda muito grande, acabou que em alguns lugares foi substituído pela plantação de outras uvas, como por exemplo a Merlot, a Malbec. Mas aqui no Brasil, lá no sul, ainda se produz muito vinho da Cabernet Franc. E é uma uva que eu considero que se adaptou, porque os vinhos que eu já provei dela aqui do Brasil são vinhos de ótima qualidade. Então, eu sugiro que vocês procurem experimentar a Cabernet Franc, harmonizem com o filme O Livro de Eli. Eu acho que vale muito a pena assistir. Assistam com uma mente aberta e reflitam sobre as mensagens que o filme traz, que com certeza vai pegar fundo aí em algumas coisas, porque é um livro que não fala de religião. Ele traz a Bíblia como o foco principal, que é o livro que o Eli carrega, mas ele traz outras mensagens, como por exemplo, o poder da leitura, o poder do conhecimento e o que você vai fazer com esse poder depois. Essa é uma das principais mensagens, entre outras, que ao longo do filme tem umas surpresas aí no final que você nem imaginava. Só depois que você fica sabendo é que você começa a prestar atenção, putz, ele não é que era isso mesmo, tal. Lá no começo do filme ele vai dando algumas dicas e depois no final acaba tendo uma surpresa espetacular, assim, que é uma mensagem muito bacana. Então, eu sugiro que vocês sentem para assistir o filme O Livro de Eli, façam uma pipoca, abram um vinho, se puderem, abram um Cabernet Franc para vocês experimentarem, que eu acho que vocês vão curtir. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de curtir as redes sociais da TV Humana e do Cabernet Literário para vocês ficarem sabendo dos próximos episódios e dos próximos eventos do Cabernet Literário. Vai ser um prazer se vocês puderem participar. Eu vou achar muito legal receber vocês. Até o próximo programa.